Bem-vindos ao programa Legal Talks. Eu sou Thomas Lau, presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. No programa de hoje vamos falar sobre danos morais, aspectos gerais e tarifação. Nosso convidado é o Dr. Luiz Dezena, ministro do TST. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IBRA-China, da APEC e da SEBRA-ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe agora a entrevista completa. Olá a todos, dou as boas-vindas a mais um programa Legal Talks. Esse programa tem o apoio do nosso Instituto IBRA-China, APEC e SEBRA-ONU, a Comissão Especial ONU da OAB. O Legal Talks tem a finalidade de refletir e debater a jurisprudência dos tribunais superiores, do TST, do STJ e do STF. Os nossos coordenadores são os ministros Guilherme Caputo, presidente da ANDD, e o professor Paulo Feus, professor do mestrado de Direito Desportivo da PUC São Paulo. Portanto, dou as boas-vindas ao ministro Luiz Dezena e já passo a palavra para o nosso coordenador, ministro Guilherme Caputo. Boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos acompanham no canal do IBRA-China. Boa tarde, Thomas, professor Paulo Feus, nosso ilustre convidado, ministro Dezena. Atendendo até ao seu perfil e as características da sua personalidade, vou fazer uma apresentação bastante simples e que eu acho que Vossa Excelência gostará mais. Vossa Excelência é um ministro que veio do egrégio Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, onde Vossa Excelência já pontificava. Tanto é que o seu nome foi lembrado para vir compor conosco no Tribunal Superior do Trabalho. E não foi novidade para ninguém, Vossa Excelência chegou de mansinho, como da sua natureza, de fala pouco, ouve muito e fala pouco, né? E está sempre escutando as ponderações dos colegas e, quando age com uma firmeza impressionante, impressionante. Por isso é que esse tema, que é um tema palpitante, é um tema polêmico, sempre atual, Vossa Excelência, por certo, nos brindará com uma aula magnífica. Então, desde logo, ministro Dezena, eu lhe passo a palavra para a sua explanação. Fique bem à vontade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, ministro Caputo, professor Paulo, Thomas, Felipe. É um prazer enorme estar aqui, né? E obrigado pelas palavras, ministro Caputo, e acredito a nossa amizade. Bom, mas passemos a aula e hoje falaremos sobre o dano moral indenizável. Procuraremos aqui traçar um contexto histórico legislativo até que nós chegaremos à reforma trabalhista em si, que trata da tarifação do dano moral, né? Então, eu começo lembrando que a ideia de reparar danos vinculados aos caracteres constituintes do indivíduo surgiu na aurora dos tempos modernos. Há muito tempo, portanto, o homem vem construindo o pensamento de que os atributos que definem a sua constitui a sua personalidade e o identifica no meio social em que vive, esses atributos quais seriam? Os atributos físicos, intelectuais, psíquicos, morais, esses atributos que constituem o patrimônio de valor passível de ser lesado, assim como o direito de exercê-los. Esses atributos
com dignidade. E a partir dessa perspectiva é que agigantou-se a ideia de que o homem, para viver a plenitude, em sua plenitude, deve ser capaz de fluir esses direitos, referentes à personalidade, com dignidade. E a partir desse pensamento que se desenvolve a ideia de atribuir valor ao direito da personalidade. E eu, voltando no tempo, já no livro bíblico de Deuteronômio, cuja composição os historiadores definem como ocorrido no século VII a.C., encontra-se uma interessante passagem a respeito disso, que sinaliza essa concepção mesmo da valorização ou dos atributos morais. E dizia, então, que se um homem casasse e deitar-se, e depois deitar-se com uma mulher e rejeitá-la, mas dela difamá-la, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela descobri que não era virgem, o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade, junto à porta, a prova de sua virgindade. Então, o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então, os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade e eles castigarão o homem, aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita. Ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Veja que já naquela época já se atribuía o valor, né, ao dano imaterial. E qual a finalidade, então, dessa multa? Outro objetivo não tinha, senão de compensar a desonra a que foram submetidos os pais de mulher acusada publicamente de não ser virgem. Tratava-se, obviamente, de uma compensação à lesão do atributo moral e não material. Lembro ainda a Lei das 12 Tábuas, promulgada em 450 a.C., que já previa a possibilidade de dano à personalidade. E dizia que se alguém difama outrem, com palavras ou cântico, que seja fustigado. E o próprio Cícero afirmava em suas Catilinares, né, o famoso quarto discurso do Cícero, em que ele estava na defesa da República, ele dizia que o maior patrimônio dos grandes homens é a sua honra. Ou seja, a fama honesta é outro patrimônio, dizia Cícero. Então, porém, as tábuas não eram completas, não era disciplina para disciplinar todos os fatos da vida, o que motivou o surgimento, então, do chamado jus honorário, que basicamente tratava de uma categoria de norma jurídica construída pelo pretor peregrino, cargo criado com poder de império, para administrar a justiça entre os não-romanos, a fim de comatar as lacunas existentes nas tábuas. E foi no âmbito desse jus honorário que surgiram as primeiras normas específicas de reparação de lesões de direito à personalidade, com a instituição da actio injuriarum, e substituía, nesse caso, a aplicação da pena do talhão por indenização fixada a critério do pretor. E um registro que eu devo colocar é que, naquela época, a compreensão dos fatos das grandes civilizações antigas, como Roma, Grécia, admitirem a escravidão sem restrições. E os escravos, por sua vez, tinham status de animais, integrantes do patrimônio de seus proprietários. E o direito existente na época os tratava como meros bens materiais. Vigia, então, a compreensão de que somente homens livres poderiam sofrer lesão a atributos de sua personalidade.
E foi, então, com a tradição teológica cristã que se desenvolveu a ideia de que os direitos da personalidade não decorrem da condição social do homem, circunstância que lhe poderia excluir essa proteção quando se fosse escravo, como eu mencionei, mas sim de sua própria condição humana, refletindo a imagem divina. O desenvolvimento dessa tradição, porém, ao longo da Alta Idade Média, assenta a concepção do homem como um ente moral dentro da doutrina cristã, a partir do dogmatismo religioso, o que contribui para relegar a ideia de reparação aos danos causados à personalidade a um plano místico. Mas somente a partir da secularização e laicização promovidas pelo iluminismo é que se resgatou a noção do homem como ente racional, portador de direitos de personalidade e apto a exercer a defesa desses direitos em um processo que desagou com a Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, em 1789. E foi a partir desse marco de excepcional relevância histórica que os ordenamentos jurídicos passaram a se preocupar com a proteção imaterial do homem. O primeiro foi o Código Civil francês, 1804, também conhecido como Código de Napoleão, que lá, no seu artigo 1382, previa que todo ato ilícito de qualquer pessoa que cause dano a terceiro obriga este a reparar o ato praticado, conferindo uma abertura nesse dispositivo para a defesa de direitos ligados à personalidade. Desde então, os demais ordenamentos europeus adotaram diretrizes do Código francês, o Código Civil italiano de 1865, o Código Civil e Código Florestal de Obrigações suíço, o Código Austríaco, o Código Civil Austríaco, o Código Civil Alemão. E, todavia, o primeiro diploma legal, né, a tratar especificamente do direito inerente à personalidade do ser humano foi a Lei Romena, dia 18 de março de 1895, que disciplinava o direito ao nome como direito fundamental do indivíduo. Posteriormente, a Itália, em seu Código Civil, em 1942, introduziu dispositivos legais tutelando o direito ao nome, direito ao seu pseudônimo e à imagem. E na América Latina? Na América Latina, o primeiro país a tratar do tema foi o Código Civil do Peru, em 1936, que passa a adotar a disposição específica de proteção de direito da personalidade com a proteção do direito ao nome. Diante desse breve apanhado, pode-se chegar à conceituação do dano moral, que sinteticamente é aquele causado aos direitos integrantes da personalidade humana. E isso, o que seria essa personalidade, então, sinteticamente? A honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, ou seja, um dano de natureza extrapatrimonial. E como foi a evolução legislativa brasileira sobre o tema? Bem, no Brasil, a discussão sobre a possibilidade de indenização de dano moral, né, do dano à personalidade, começou a ser discutida com mais intensidade nos meios jurídicos a partir da República. E logo se formaram duas correntes de entendimento sobre o tema. Os positivistas, que admitiam a possibilidade do dano, e os negativistas. Esta última, os negativistas, cujo principal defensor foi Lacerda de Almeida, amparava-se em Savigny e Gaba, que refutavam a hipótese de existência do dano moral indenizável sob o fundamento de que essa espécie de dano seria imensurável, né? E, portanto, irreparável sob o prisma pecuniário, cabendo reparação apenas na seara penal. A defesa da tese se estribava no raciocínio de que, em sendo impossível aquilatar o dano moral,
qualquer valor nesse sentido seria incapaz de atingir o objetivo reparatório. Também se argumentava com a dificuldade de apurar a ocorrência do dano moral, né, ante o risco que se colocava ao juiz de, como dizia Zulmira Pires de Lima, ver um verdadeiro sofrimento onde não há mais do que hipocrisia dissimulada que ele, juiz, não consegue desmascarar. Ao albergar essa tese, a notável julgado, eu separei aqui, a título de ilustração, no agravo 1723, de dezembro de 1913, que excluiu a indenização do dano moral concedido em caso de acidente fatal de ferroviário pelo juiz de primeiro grau, ao fundamento de que a pretensão de reduzir o sofrimento físico ou moral decorrente do evento corresponderia a nada mais do que uma mera extravagância do espírito humano. Isso em 1913 disse o Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, Epitácio Pessoa, que então era o ministro da Justiça do presidente Campos Salles, ele encomendou a Clóvis Bevilacqua a tarefa de elaborar o Código Civil brasileiro. E essa escolha não foi aleatória, porque Epitácio Pessoa conhecia Bevilacqua. Eles se formaram na mesma faculdade de Direito e no mesmo ano na Faculdade de Direito do Recife. E é óbvio que essa escolha do Bevilacqua não se deu só por isso, porque era amigo, ou o Bevilacqua era realmente um expoente na época, assim como, embora crítico dele, o Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa tinha muitas críticas ao Bevilacqua em razão da forma como ele escrevia. Na verdade, mais era por isso. E ele teve o trabalho aprovado pelo Congresso Nacional, entrando em vigor em janeiro de 1917. E no referido código, tem o que nós todos conhecemos, havia o artigo 159, que dizia que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outro, fica obrigado a reparar o dano. E com amparo nesse dispositivo, a corrente positivista defendida no Brasil por Orlando Gomes, Limongi França, Washington Basso Monteiro, Caio Mário da Silva Pereira, entre outros, essa corrente passou a advogar a previsão, a reparação do dano moral, uma vez que o texto identificava precisamente a violação de direito e o prejuízo a outro, como causas de indenização, o que alcançaria também o dano imaterial. E o próprio Clóvis Bevilacqua lembrava que o autor do problema afirmava que o novel diploma permitia esse tipo de reparação, também com base no artigo 76, que dizia que para propor ou contestar a ação é necessário ter legítimo interesse econômico ou moral. Não bastasse, o artigo 1547 estipulava que a indenização por injúria ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resultem ao ofendido, sendo que seu parágrafo 1 dizia que se este não puder provar o prejuízo material, pagar-lhe ao ofensor o dobro da multa no grau máximo da pena criminal respectiva. Extrai-se essa proteção também da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 1948, né? A Resolução 217, da qual o Brasil é um dos signatários. E que, como nós sabemos, no artigo 12, prevê que ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Mais adiante, a Lei 5.250, a famosa Lei de Imprensa, em seu artigo 53, previa expressamente a hipótese de indenização por dano moral
dispositivo que, embora situado em diploma legal específico, passou a servir de reforço da tese da aplicabilidade do Instituto. E lembro ainda a Lei dos Direitos Autorais, a Lei 5.889/73, que em seu artigo 126 previa que quem, na utilização por qualquer meio ou processo de obra intelectual, deixar de anunciar como tal o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor, intérprete ou executante, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhe a identidade. Em suma, o dano moral indenizável a partir do Código 16 passou a ser aceito na jurisprudência pátria. Apenas a título de ilustração, eu separei aqui um caso do julgado do STJ, de relatoria do ministro Nilson Naves, ocorrido anteriormente à Constituição de 88, cuja emenda fala sobre a responsabilidade civil e a acumulação com a indenização devida por dano material. Aí ele volta àquela a interpretação do artigo 159 do Código Civil em razão dos termos abrangentes, e ele diz: os termos amplos do artigo 159 do Código Civil hão de entender-se como abrangendo quaisquer danos, compreendendo, pois, também os de natureza moral. Por fim, a Constituição de 88 apresentou disposição inédita, eu digo, se comparativamente às outras cartas políticas, assegurando expressamente o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, ou moral, ou à imagem, no artigo 5º, inciso 5. Além de definir que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, que está no inciso 10 do artigo 5º dos direitos e garantias individuais. Com isso, a partir da Constituição de 88, encerrou-se toda a discussão sobre ser ou não indenizável o dano moral, porquanto a matéria foi elevada a patamar de direito fundamental. Feita essa pesquisa histórica legislativa, passemos agora, então, ainda que em rápidas pinceladas, estudar o dano moral no contrato de trabalho. É bem verdade que alguns juristas defendiam enfaticamente a possibilidade de indenização do dano moral no âmbito do contrato de trabalho antes da Constituição de 88. Não é? Já havia esse entendimento. Todavia, foi com a Constituição de 88 que o tema se desenvolve de vez. E, de forma uníssona, a doutrina se estabelece em torno da plena compatibilidade do Instituto no campo das relações de emprego. Aliás, a proteção da dignidade do trabalhador com a salvaguarda do direito inerentes à sua personalidade foi muito enfatizada fora do contexto jurídico pelo Papa João Paulo II, quando ele, na encíclica Rerum Novarum do 100º Annus, que advertiu, o Papa ali adverte não só a contabilidade, aquilo que a empresa busca, o lucro, enfim, mas ele se refere especialmente à condição das pessoas, que deve associar-se à consideração de outros fatores humanos e morais que, a longo prazo, são igualmente essenciais para a vida da empresa. O que se observa atualmente é que uma situação inicial de resistência e insegurança na lida com o dano moral indenizável no campo do contrato de trabalho, passamos a uma situação que se verifica uma certa banalização do Instituto, que subsidia pretensões, muitas vezes, desmedidas
e que acabam por enfraquecer não o combate às pretensões desarrazoadas, mas a própria aplicabilidade do Instituto. Um quadro cujos contornos se assemelham à fábula da galinha dos ovos de ouro. Ou seja, o dano moral passou, então, a ser, como lembrou aqui, certa feita, uma desembargadora do regional, batata frita. Acompanha qualquer prato. Ela dizia isso. E isso, eu coloco isso não em sentido pejorativo, mas coloco isso para enfatizar da preocupação que nós, operadores do direito, juízes, advogados, procuradores do trabalho, temos de cuidar do tema com muita cautela e equilíbrio, evitando-se a sua banalização, porque há uma histórica luta para o reconhecimento desse direito à reparação, importante direito à reparação, a personalidade, aos danos, a personalidade ou o dano imaterial. Além dessas perspectivas de reparações de danos individuais, não poderia deixar de tecer algumas considerações sobre o dano moral coletivo, inspirado nas class actions do direito dos Estados Unidos. O legislador brasileiro passou a desenvolver mecanismos legais para assegurar a defesa de direitos coletivos. Assim considerados os direitos pertencentes a uma determinada classe de indivíduo identificado por uma comunhão de interesses. No campo da responsabilidade civil, as class actions inspiraram a edição da Lei 7.347 de 1985, a chamada Lei da Ação Civil Pública, que se tornou o primeiro diploma legal brasileiro a prever a defesa de direitos e interesses difusos e coletivos. Os bens tutelados pela referida lei, contudo, são aqueles indivisivelmente considerados, ou seja, pertencentes à coletividade, decorrendo daí a constatação de que a indenização obtida nas ações civis públicas não se destina à reparação de danos pessoalmente sofridos pelos integrantes dessa coletividade, mas sim a um fundo a quem caberá a adoção de medidas tendentes a reconstituir o bem lesado. Essa é a dicção do artigo 13 da lei, que textualmente afirma que, havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por conselhos estaduais, de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Portanto, embora o ordenamento jurídico tivesse passado a contar com um instrumento de defesa de direitos coletivos, a reparação do dano pessoal sofrido pelos integrantes de uma coletividade lesada em direitos comuns deveria ser buscada por meio de ações indenizatórias individuais. Contudo, a quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, em 1989, deu causa à edição da Lei 7.913, que dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários. Este diploma legal passa a permitir, por meio da ação coletiva, a reparação de dano pessoal. E a professora Ada Greenover, ela, então, define como sendo essa a primeira class action do sistema processual brasileiro. E com o advento, então, do Código Consumidor, em 1990, o tema recebeu disciplina definitiva, seja quanto à definição das espécies de direitos coletivos tutelados, direito de interesses difusos, direitos e interesses coletivos, direitos e interesses individuais homogêneos, enfim, que está no artigo 81, seja quanto à legitimação e também a regulação quanto ao procedimento da ação, que está prevista no artigo 91 e seguinte do CDC. E quanto ao chamado dano moral coletivo,
o CDC trouxe previsão específica contida no artigo 6º, inciso 6º, cujo transplante para a esfera das relações de trabalho enfrentou resistência por parte da doutrina da época, que afirmava a ausência de previsão especificamente para o dano moral coletivo no âmbito trabalhista. Além de argumentar com a possibilidade de ocorrência de um bis in idem, o empregador sendo obrigado a pagar 2 indenizações pelo mesmo fato, uma a título coletivo para o fundo previsto no artigo 13, que mencionei há pouco, e outra individual para o trabalhador. No entanto, tal posição foi superada e, atualmente, o dano moral coletivo é plenamente admitido pela doutrina e jurisprudência trabalhista. E aí o dano moral coletivo passa a se desdobrar, portanto, em 2 planos distintos e inconfundíveis. É possível, por um lado, o dano moral coletivo por ofensa a direitos e interesses difusos e coletivos em que o dano é causado à coletividade de forma indivisível e não individualizável, cabendo a ela a reparação nos mesmos termos, de acordo com a previsão contida no artigo 13 da Lei do 7.347, que é a Lei da Ação Civil Pública. E, de outro lado, é possível divisar também o dano a direitos individuais homogêneos, e aqui a reparação se destinaria a indivíduos lesados em seu patrimônio jurídico, né, e ainda que buscada de forma coletiva, nos termos do artigo 81, parágrafo único, inciso T3 do Código de Defesa do Consumidor. Para o primeiro caso, eu posso citar como exemplo a exploração do trabalho infantil e a submissão de trabalhadores à situação análoga de escravo. Para a segunda hipótese, podemos identificar com a abusividade de cobrança de metas pelo empregador, em que o dano decorre de origem comum e suas vítimas são plenamente individualizáveis. Isso não significa dizer que a mesma hipótese não possa gerar danos nos 2 planos. É possível que haja um dano à sociedade, consistente à lesão ao bem coletivo, de caráter indivisível, reparável por meio da ação civil pública, e um dano individual, indenizável, por meio de ação indenizatória simples decorrente do mesmo fato. E cito, como exemplo, a exploração de mão de obra de trabalhadores estrangeiros clandestinos no país. É possível de causar um dano transindividual, difuso ou coletivo, considerando a coletividade atingida pelo ilícito, e, ao mesmo tempo, um dano individual ao trabalhador resgatado nessa situação. A condenação, nesse duplo plano, não caracteriza bis in idem, portanto. Bem, até agora, quando se discute dano moral nas relações de trabalho, colocamos em perspectiva sempre a lesão sofrida pelo trabalhador. E aqui, a primeira questão que coloco, será que o empregador também pode sofrer dano moral? Não obstante, a pessoa jurídica seja desprovida dos elementos básicos que constituem a personalidade humana, concernentes à integridade física, psíquica e de saúde, é preciso destacar que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada, imagem e honra das pessoas, sem distingui-las entre naturais e jurídicas. E, como se sabe, as empresas, ao longo de sua atividade, constroem uma imagem que lhes identifica e qualifica o produto de suas realizações. E eu, aqui, abro um parênteses, para lembrar aqui, em homenagem ao ministro Caputo, que empresas patrocinam jogadores, futebol, e nós temos exemplos, não muito distantes, de jogadores que se envolvem em alguns casos que a sociedade eticamente não aceita, ou moralmente não aceita, e essas empresas correm logo a retirar o patrocínio. Querem se descolar da imagem que foi criada com essa deslize, entre aspas, que esse eventual jogador cometeu, deslize, isso dentro de uma visão moral e ética
aceitável na sociedade. É isso que eu coloco. Então, veja, a empresa tem preocupação com sua imagem, com o produto. Por isso, logo temos que reconhecer que a pessoa jurídica pode sofrer dano à imagem, sim, reparável por dano, tendo direito à reparação de dano moral. O dano moral, portanto, é aquele direito construindo a personalidade. Então, é a lesão à imagem da empresa, pode caracterizar dano moral indenizável. Ainda sobre o Código Civil de 16, esse entendimento já estava pacificado no âmbito do STJ, por meio da súmula 227. E podemos recordar, dizia, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. O Código Civil de 2002 reafirmou tal compreensão expressamente. E no artigo 52, que prevê, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Atualmente, portanto, não há mais cisânia sobre a possibilidade de o empregador, pessoa jurídica, ser vítima de dano moral causado pelo empregado no campo da relação de emprego. E também, ainda que o empregador individual, com muito maior razão, né, porque aí estaria tratando da própria pessoa natural, que se for vítima de algum dano moral, também terá direito à reparação. Mas o caso mais emblemático seria mesmo a pessoa jurídica. Bem, firmado o entendimento sobre o cabimento de indenização por dano moral no contexto da relação de emprego, surgiu o problema do foro competente para sua apreciação. E logo a jurisprudência se dividiu. Uma corrente defendia a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de pretensão indenizatória de dano moral, quando decorrente da relação de emprego, visto que o contrato de trabalho seria a origem do dano, o que faria inserir essa hipótese sob o leque do artigo 114 da Constituição de 88, em sua redação originária, estabelecia que compete à Justiça do Trabalho conciliar julgados individuais e coletivos entre os trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo da administração pública, direta e indireta, dos municípios, do Distrito Federal, Estado da União, e na forma da lei, e aqui, esta parte é que os doutrinadores entendiam estar inserida, então, a competência da Justiça do Trabalho. Outras controvérsias da relação de trabalho, bem como os litígios que têm origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. Assim, a questão do dano moral estaria inserida nessas outras controvérsias da relação de trabalho, segundo, posso citar aqui quem defendia essa ideia, o ministro Arnaldo Susequinde, Amaury Mascaro Nascimento, Alice Monteiro de Barros, entre outros. E outra corrente, contudo, advogava a competência da justiça comum, e fundada no argumento de que o Instituto da Responsabilidade Civil, em que se situa a indenização do dano moral, é de natureza civilista, ainda que verificada a aplicação no contrato de trabalho. Esse último entendimento predominou. Em um primeiro momento, com o STJ firmando sua jurisprudência no sentido de competir à justiça comum, apreciar o pedido de indenização de dano moral, mesmo quando ocorrido no bojo de uma relação empregatícia. E foi o Supremo Tribunal Federal que atuou decisivamente para a mudança de orientação da jurisprudência sobre o tema, fixando a competência da Justiça do Trabalho nessa situação, como se extrai do julgamento do RE 238-727. E aí, disse o Supremo Tribunal Federal, a Justiça do Trabalho, competência à ação de reparação de danos decorrentes da imputação caluniosa e rogada ao trabalhador pelo empregador a pretexto de justa causa para despedida, e assim, decorrente da relação de trabalho, não importando, deva a controvérsia ser dirimida à luz do direito civil. Isso disse o ministro Sepúlveda Pertence, na primeira turma, num julgado de novembro de 1998 e publicado em 99, em fevereiro.
Portanto, o eixo definidor da competência, segundo o STF, não é a natureza da norma aplicável à defesa do direito invocado, mas sim a circunstância de o dano ter se originado em uma relação jurídica de natureza trabalhista. Na mesma esteira, a Lei 9.029, de 95, ao regulamentar a proteção contra a despedida discriminatória do empregado, prevê no artigo 4º a reparação pelo dano moral sofrido em questão cuja competência para apreciação é indubitavelmente afetada à Justiça do Trabalho. Por fim, a emenda 45 jogou o pá de cal sobre a celeuma ao introduzir no inciso 6º do artigo 114, que põe sob competência da Justiça Laboral as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Com base nesse mesmo preceito constitucional, firmou-se a jurisprudência quanto à competência material da Justiça do Trabalho para julgar pretensão de dano moral em ricochete, ou seja, o dano sofrido pelos familiares do trabalhador vitimado em acidente do trabalho. O STJ tinha entendimento simulado no sentido de ser da justiça comum a competência para apreciar o pedido indenizatório proposto por viúva e filhos de trabalhador falecido em acidente laboral. Tinha uma súmula, a súmula 366 dizia isso. E esse verbete sumular, contudo, foi cancelado porque aquela Corte Superior, com o esteio no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e após a emenda 45, a emenda constitucional 45, passou a atribuir à Justiça do Trabalho a competência irrestrita para julgar as ações de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trabalho. Bem, mas há uma outra questão, a questão sobre a legitimidade da postulação do dano moral. Essa é uma questão que suscita debates para a postulação de indenização do dano moral, ocorrida no curso do contrato de trabalho, em dois aspectos específicos. Em hipótese de substituição processual da vítima pelo sindicato e na circunstância de a vítima do dano moral ter falecido. No que se refere à substituição processual, o TST tinha entendimento firmado no sentido de que a previsão do artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal de 88, não era ampla, sendo restrita às demandas voltadas aos reajustes salariais, exceto durante a vigência da Lei 7.788, que vigorou de 4/7 de 89 a 12/4/90, que era aquela lei que previa o reajuste automático de salário, e abrangendo apenas os empregados devidamente individualizados na petição inicial. Essa era a inteligência da súmula 310 do Tribunal Superior do Trabalho. Contudo, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 214/668, fixou o entendimento de que a legitimidade do sindicato como substituto é ampla e irrestrita, alcançando a defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representam. E o julgado, então, ficou assim estabelecido que o artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, estabelece legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. O relator desse processo foi o ministro Carlos Veloso, mas o relator do acórdão foi o ministro Joaquim Barbosa. Em razão desse julgamento, o TST reviu sua jurisprudência e cancelou a súmula 310, onde se segue a conclusão de que o sindicato possui legitimidade extraordinária para pleitear em juízo de indenização por dano moral sofrido ou por trabalhador integrante da categoria que representa, ou pela própria categoria, no caso de interesses transindividuais difusos e coletivo. Mas e a questão da legitimidade dos herdeiros? A questão da legitimidade dos herdeiros para pleitear a indenização de dano moral de trabalhador falecido desenvolveu-se de forma mais delicada. Inicialmente,
a jurisprudência firmou-se no sentido de reputar o dano moral como lesão de direito essencial da pessoa, caracterizando-se, portanto, como direito personalíssimo, exercitável apenas pelo seu titular, insuscetível de ser transmitido por se extinguir com a morte da pessoa natural. Nesse sentido, apenas também para efeito didático, eu destaco um acordo da segunda região que bem demonstra o pensamento então reinante. E dizia então o acordo: com efeito, o dano moral, objeto do conflito ao exame, envolve os direitos da personalidade, assim entendido como os direitos essenciais da pessoa, aqueles que formam a medula da personalidade, os direitos próprios da pessoa em si, existente por natureza como ente humano, ou ainda os direitos referentes às projeções da pessoa para o mundo exterior em seu relacionamento com a sociedade. Trata-se, pois, de evidente direito personalíssimo exercitável apenas pelo seu titular, o qual não se transmite, porquanto se extingue com a morte da pessoa natural, consoante expressamente previsto no artigo 11 do Código Civil. Essa é a ementa do entendimento que eu achei que bem representava o pensamento desta corrente que vigia na época. Havia, em verdade, certa confusão, então, de conceitos, pois personalíssimos são os direitos da personalidade, exercível apenas pelo seu titular. Mas a indenização devida por lesão causada a esses direitos adquire caráter patrimonial e, por isso, transmite-se aos seus herdeiros na forma da lei. Assim, o STJ aprimorou seu entendimento no sentido que o direito à indenização por dano moral transmite-se com o falecimento de seu titular. Para os sucessores, o que lhes confere legitimidade ad causa para a ação indenizatória, entendimento consagrado em torno da súmula 642. E esse entendimento é recente. Essa súmula, esse entendimento foi ditado agora, no final do ano passado, em 7 de dezembro de 2020. Então, de modo geral, tem legitimidade para vindicar a indenização aquele que sofreu a lesão. Essa é a legitimação genuína. No entanto, também tem os sucessores herdeiros para prosseguir ou postular indenização sofrida pelos decúios, mas também para postular o dano em ricochete, né? Que é aquele dano que aquele parente próximo, a esposa, os filhos, o dano moral que ele sofre pela ausência, pelo sofrimento, pela morte do pai ou da mãe, enfim, do ente querido. E a hipótese é aceita pela doutrina e jurisprudência nesse aspecto, versa sobre o dano causado à família do trabalhador em razão de seu falecimento. Não se trata, portanto, de dano sofrido pelo trabalhador, mas pelos seus familiares, em decorrência do evento sofrido pelo empregado. Dano esse que se materializa tanto no plano moral, em razão da perda do familiar em si, quanto no material, né, em razão da afetação negativa da subsistência do ente familiar. E nesse campo, nessa seara, há inclusive discussões às vezes, há casos em que o filho deixou ou abandonou a família quando ainda em tenra idade e nunca mais voltou. Então, embora ele seja, pode ser, tenha o parentesco, evidentemente que tem, mas ele não sofre o dano moral. Por que ele não sofre o dano moral? Porque ele não conviveu e não tem o sofrimento pela perda em razão da distância que ele já tem há tantos anos do ente querido. Não é? Então, o dano moral aí está bem próximo à convivência daquele trabalhador falecido, né? Aquelas pessoas que estão à sua volta, do seu convívio, que a perda aí atinge, portanto, a questão do sentimento mesmo nutrido no ente familiar. Bom, e uma questão importante é a questão da prova, né? Então, algumas palavras sobre a questão da prova no dano moral. E essa é uma questão bastante também delicada, pois a caracterização envolve alta carga de subjetividade.
é tênue a linha que divisa o dano moral do mero aborrecimento, decorrente das contrariedades inerentes à vida. Nesse sentido, eu lembro da advertência de Sérgio Cavalieri Filho, que diz que mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Com vista a superar esse entrave, a doutrina civilista avançou para o que se convencionou denominar o dano in re ipsa, ou o dano presumido, isto é, o dano moral surge em razão da simples violação da esfera jurídica do lesado, afetiva ou moral, caracterizando o ipso facto, em verdadeira relação de causa e efeito. Uma vez constatado o evento danoso e seus reflexos sobre os direitos da personalidade, o dano moral se faz presente com fundamento na simples causação, ensejando a justa reparação. Carlos Alberto Bittar é um dos grandes defensores desse pensamento do dano moral. E ele diz que o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta que na reparação se efetiva. Diz ele, surge ex fato, ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhes as reações negativas. Nesse sentido que se falam em dano in re ipsa. Tal posicionamento tem razão de ser, pois, em verdade, a dor e sofrimento físico, psíquicos e emocionais são insuscetíveis de demonstração. Daí o porquê de sua ocorrência se lastrear em presunção, no caso iuri et iuri, a partir da simples comprovação do evento danoso. Muito embora tal constatação decorra de uma compreensão nuclear que permeia os ordenamentos jurídicos no que concerne ao tema em exame, no sentido de que o dano moral é consequência irrecusável do fato danoso, como bem identificado por José Aguiar Dias, a adoção desse princípio no ordenamento brasileiro deu-se de forma tímida, acompanhando, para e passo, a própria aceitação da reparabilidade do dano moral. O Supremo Tribunal Federal passou a acatar a tese do dano in re ipsa na década de 1980, como demonstra um julgado que eu trago aqui apenas de ilustração, um julgado em que diz que o direito autoral, fotografia, modificação de obra e omissão do nome do autor, nos termos do artigo 126 da Lei 5.988, 73, o autor tem direito a ser indenizado por danos morais e haver divulgada a sua identidade independente de prova tópica de haver sofrido o prejuízo econômico, hipótese de não conhecimento. Então, aqui, nesse julgado, o Supremo já aplica o dano in re ipsa. Impressiona, no referido acordo, a seguinte passagem do voto condutor. Ele diz, estimo absolutamente inaceitável a tese do acordo recorrido de que os danos morais, porque manda a lei que o infrator responda, devam ser provados pelo autor. Mais que isso, o Tribunal de Justiça parece haver reputado necessária prova tópica dos reflexos patrimoniais decorrentes para o autor do desprezo de sua qualidade, o que, data vênia, representa um conceito abstruso e contaminado de dano moral. Este não comporta prova individualizada e muito menos reclama reflexos patrimoniais vestibularmente contabilizados em juízo. Ele reponta como uma solar obviedade, sempre que se exponha à admiração do público certa obra de valor artístico, subtraindo-se ao autor a preciosa perspectiva de dar-se a conhecer a cada observador o exato momento em que lhe desperta a emoção
estética. A Suprema Corte, então, reconhecia, assim, a desnecessidade de prova específica do dano moral, adotando a teoria do dano in re ipsa, desde que provado o evento danoso. Então, o entendimento também foi adotado no plano do direito do trabalho para o dano moral trabalhista, mas com certas cautelas, a depender da natureza da lesão e da particularidade de seus reflexos. No caso de acidente de trabalho, a doença ocupacional, admite-se o dano presumido, assim como nos casos de preterição em concurso público, restrição de uso de sanitários. Aqui, no TST, tem vários julgados da SDI nesse sentido. E, então, reconheceu-se, né, o dano moral in re ipsa no tocante à exigência de apresentação de atestado de antecedentes criminais em fase pré-contratual. Isso foi o primeiro tema na tabela de incidentes de recurso repetitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Mas o tribunal elencou os casos, né, sobre aqueles que haveria ou não haveria necessidade. Mas quando a exigência é legítima, o tribunal entendeu que não. Por exemplo, cito assim, para não ficar muito comprida a fala, cito, por exemplo, uma empregada doméstica, o tribunal entendeu que é legítimo exigir a comprovação, afinal de contas, a fidúcia da pessoa, né, a confiança nessa pessoa que vai trabalhar dentro de sua casa, conviver efetivamente com sua família, né, uma empregada doméstica, essa pessoa, nós precisamos consultar os antecedentes, né? Como é que nós colocaríamos uma pessoa com esse grau de confiança dentro da nossa casa, sem ter o direito legítimo de consultar os antecedentes desse empregado. Então, assim, foi de cuidadores, idosos, deficientes, né, motoristas rodoviários de carga. O empregador, evidentemente, deve investigar, porque é uma atividade de risco, reconhecidamente de risco, né? Não o risco dele próprio, mas quem está dirigindo na estrada, colocando em risco a vida de terceiros, empregados que laboram no setor da agroindústria, de manejo de ferramentas, enfim, bancários. E o tribunal diz que a exigência de antecedentes criminais, quando ausente alguma das justificativas, caracteriza o dano moral in re ipsa, possível de indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido, né? Então, a Justiça do Trabalho, ela reconhece o dano moral, o dano in re ipsa, né, mas com grano salis, né? Além disso, devo lembrar que a doutrina e a jurisprudência acabaram desenvolvendo também a possibilidade de gerar dano moral àquele empregado sujeito à jornada exaustiva, que é a famosa, o famoso dano existencial, né? Aqui, o entendimento se firmou no sentido de que não se aplica a teoria do dano in re ipsa. A questão do dano existencial, não. O TST firmou o entendimento pela necessidade da prova do dano concreto. E o que seria esse dano existencial? É aquele caso do empregado que está sujeito a uma jornada extenuante, e essa jornada extenuante subtrai dele o direito de convivência com o familiar, com os amigos, enfim, com recreação. Então, a existência dele se torna muito difícil, complicada e sofrível. E, por isso, ele teria aí o direito à reparação. Mas não basta a comprovação da jornada extenuante. É o entendimento do TST. Ou seja, não basta o dano, o fato da jornada para gerar o dano, que seria o caso dano in re ipsa. Não é isso. O TST entende que tem que ficar aprovado mesmo o fato dele ter sido privado de conviver com os amigos, enfim, de ter sua vida social comprometida. Ele tem que provar esse fato, senão não tem direito a dano moral nesses casos. Bom, passemos então agora à questão do arbitramento do dano moral. Constatada a possibilidade de indenização do dano moral, a sua aplicação no campo do direito do trabalho, a competência para apreciação de pedido dessa natureza, a legitimidade para postulá-lo, né, resta enfrentar a questão relativa ao arbitramento de tal indenização.
E o problema do arbitramento, da indenização por dano moral, tem raízes próprias da própria natureza do bem tutelado. Pois, como já salientei aqui, os direitos da personalidade em geral, por imateriais, não oferecem parâmetros objetivos a possibilitar a sua mensuração. Dito de outro modo, não há como quantificar a extensão de uma lesão de cunho moral. E isso sustentava a corrente negacionista, que nos albores do século XX defendia a impossibilidade de se indenizar danos morais, visto que a moral não tem preço. A partir da vigência do Código de Bevilacqua, com a aceitação dessa possibilidade, a questão adquiriu contornos tormentosos, pois o único recurso para tal empreita era o prudente arbítrio do juiz, conforme previsto no artigo 1533 do Antigo Código Civil de 1916. E isso remetia, então, a quê? A famosa actio injuriarium, ou seja, aquela situação em que a indenização era fixada a critério do pretor. Isso fazia surgir questões que demandavam respostas. Qual o valor justo da honra violada? Onde os limites do excesso ou da insuficiência? E a primeira tentativa de estabelecer critérios objetivos para balizar a fixação de indenização do dano moral surgiu em 67, que eu já mencionei, da Lei 5.250, a chamada Lei de Imprensa, né? Que o artigo 51, os artigos 51 e 52 continham um descritivo dos valores devidos ao artigo de responsabilidade civil em função de danos materiais e morais causados por jornalistas e empresas de jornalismo, que variavam de 2 a 20 salários mínimos regionais, de acordo com a amplitude do dano. E o artigo 53 indicava os parâmetros a serem observados pelo juiz no arbitramento. Então, o artigo 53 mandava o juiz levar em conta, notadamente, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa, a intensidade do dolo, o grau da culpa, a situação econômica, a sua condenação anterior, criminal ou civil, a retratação espontânea cabal antes da propositura da ação, a publicação e transmissão da resposta ou pedido de retificação nos prazos previstos. Enfim, havia ali um critério estabelecido pelo legislador de que forma o juiz deveria aquilatar o dano. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, como nós sabemos, no julgamento da ADPF 130, decidiu que a Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 88 em sua integralidade, ou seja, extirpou do mundo jurídico a Lei de Imprensa. Bom, sem tais balizas, a questão do arbitramento da indenização do dano moral voltou ao exclusivo arbítrio do juiz, que deveria buscar, com esse ato, a reparação do lesado e, ao mesmo tempo, sancionar o autor de modo a induzi-lo à abstenção da conduta lesiva. Ou seja, além do caráter reparador, a indenização deve interferir no comportamento futuro do ofensor, o chamado caráter pedagógico, de sorte a imputar-lhe prejuízo tal que lhe incuta um comportamento de abstenção em relação às futuras situações fáticas, análogas, que venham a ocorrer. Nesse sentido, Carlos Bittar diz que o peso do ônus financeiro é um mundo em que cintilam interesses econômicos, a resposta pecuniária mais adequada a lesionamento de ordem moral. Ou seja, ele defende exatamente isso, que a imposição do peso econômico é que vai fazer com que o ofensor pense duas vezes, falando aqui em palavras coloquiais, voltar a praticar o mesmo ato tido como ilícito. Não obstante, a Lei 3.467 de 2017, que nós conhecemos, da reforma trabalhista, introduziu um dispositivo específico que estabelece critérios para nortear o arbitramento em um sistema de tarifação de valores para indenização de dano moral. No artigo 223
letra G. E ali diz que, ao apreciar o pedido, o juízo considerará. E aqui, numa interpretação gramatical, né, como está sendo usado o verbo no futuro do indicativo, ele está impondo ao julgador. Considerará. 1. A natureza do bem jurídico tutelado. 2. A intensidade do sofrimento ou da humilhação. A possibilidade de superação física ou psicológica. Os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão. A extensão e a duração dos efeitos da ofensa. As condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral. O grau do dolo ou a culpa. A ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, a situação social e econômica das partes envolvidas e o grau de publicidade da ofensa. E no parágrafo 1º, diz, se julgar procedente o pedido, o juízo fixará, de novo, impondo ao julgador, fixará indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. E aí diz, ofensa de natureza leve, 3 vezes o salário, o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza, o primeiro de natureza leve, o segundo de natureza média, de 5 vezes o último salário contratual ofendido. Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual. E ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. E no parágrafo 2º diz que se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. E no parágrafo 3º diz textualmente que na reincidência entre as partes idênticas, o juiz poderá elevar ao dobro o valor da indenização. E aqui é válido investigar, à luz do que dispõe o artigo 944 do Código Civil, que a indenização se mede, né, ou mede pela extensão do dano, os motivos que levaram o legislador reformista a adotar a tarifação em exame, que constitui solução contundente para o problema do arbitramento da indenização por dano moral, até porque se trata de tarifação exclusiva, visto que não existe algo similar em relação ao arbitramento e indenização do dano moral no âmbito do direito comum, por exemplo. E um dos motivos que conduziram a essa alteração, talvez o mais evidente, isso, na minha compreensão, porque aqui eu lembro da famosa terceira lei de Newton, né, que toda ação corresponde a uma reação, não é? Então, a meu sentir, são os excessos que têm sido praticados pela Justiça do Trabalho, esse é o meu entendimento que estou a colocar, que causou a reação do legislador, que esses excessos, por vezes, eles acabam por solapar as bases da previsibilidade jurídica, um dos fundamentos estruturantes do postulado da segurança jurídica. E a raiz desses excessos pode estar no desejo, na minha compreensão, de parcela de algum julgador de pretender corrigir os desequilíbrios sociais que convivemos. Embora seja nobre a pretensão, mas ela acaba por fragilizar o instituto em si, não é? E, nesse momento, entendo que essa situação é a que acaba gerando essa reação do legislador que fez a reforma trabalhista e impôs essa situação no artigo 233, que também acaba por trazer critérios ainda muito subjetivos para a fixação, porque muitos irão entender que essa lesão é gravíssima, outros dirão, não, essa é de natureza leve, enfim, ainda acaba não resolvendo de vez essa situação, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que isso foi uma reação do legislador ordinário que alterou a CLT à situação vivenciada até então. E, nesse sentido, eu lembro que teve grande repercussão, por exemplo, a matéria da revista Exame em 2007, sob o título Juiz Robin Hood. Alguém lembra disso?
não é? E isso era um juiz daqui, do interior do estado de São Paulo, né, que realmente fazia fixações de danos morais, impunha situações aos empregadores insuportáveis para tentar, de certa forma, equilibrar as relações sociais, que, a meu ver, com todo respeito, não seria esse o campo para esse tipo de discussão, e acho que o juiz não pode subtrair aquilo que está a cargo, constitucionalmente previsto, ao legislador. E aqui eu trago alguns exemplos para reflexão, apenas para não dizer que estou aqui sustentando a minha posição, que se trata de uma reação do legislador. E o primeiro deles, eu cito aqui, a imposição ao Banco Bradesco, em 2017, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 4ª Região, a título de indenização por danos morais coletivos, no importe de R$800 milhões. Nesse caso, o motivo de ajuizar a ação foi a razão da dispensa discriminatória de 2 empregados, irmãos, que teriam sido desligados do banco em razão do fato de seu pai, ex-empregado do banco, ter ajuizado a ação trabalhista. E aí houve também uma alegação de que o banco concedia promoções sem reajustamento salarial. E a sentença referida na referida ação, no capítulo que eu menciono aqui, então diz que passo ao arbitramento de valores. Aí diz, diante da ausência de um tarifamento legal, veja, aqui já provocou o legislador ordinário, diante da ausência de um tarifamento legal, o valor deve ser arbitrado pelo magistrado conforme circunstância do caso concreto. Aí cito o artigo 944, levando-se em conta a gravidade, a repetição do ato ilícito, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, a finalidade punitiva, pedagógica, profilática da indenização por danos morais. Dessa forma, considerando a gravidade dos atos ilícitos perpetrados, né, e tendo em vista ainda a coletividade atingida, acima descrito, bem como o seu considerável porte e sua expressiva capacidade econômica, que é aumentada ao custo de sonegação de direitos trabalhistas, estando atenta ainda ao caráter punitivo pedagógico da medida, acolho parcialmente o pedido do pagamento da indenização por danos morais coletivos, que fixo no patamar 1% do lucro do banco nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, conforme se apurar. Isso se apurou, R$800 milhões. E outro caso notório também refere-se à condenação imposta ao Banco Santander, que é a título de dano moral coletivo no valor de R$274 milhões, além do ressarcimento ao INSS de R$57,4 milhões, em razão de cobrança abusiva de metas de seu empregado e assédio, que teria gerado um alto índice de adoecimento de trabalhadores. E eu lembro aqui que, uma vez conversando com um manager de um banco aqui do Brasil, ele comentava, e não sem razão, que uma vez o dono do banco do exterior questionou por que no dia anterior o banco estava bem e no dia seguinte ele estava com uma dívida de 40 milhões de euros. E esses 40 milhões de euros foi em razão de uma fixação de um dano moral dessa natureza. Então, esse empresário me dizia, o que eu vou responder para os donos do banco lá no exterior? O que eu justifico para ele? Que até ontem ele não tinha, hoje ele tem uma dívida de 40 milhões de euros. Né? Então, eu só estou citando isso para lembrar a questão da segurança jurídica, da previsibilidade. Então, tudo isso, a meu sentir, com todo respeito, né, tudo isso levou a essa modificação na legislação pela reforma trabalhista. E aqui, lembro ainda, a condenação da Ford do Brasil, aqui
numa cidade próxima do interior do estado também, em 400 milhões de danos morais coletivos por dumping social. E qual que era a razão? É a terceirização. Terceirização que o Supremo Tribunal Federal julgou ser lista, seja ela de atividade meio ou atividade fim. Então, vejam que, às vezes, nessa fixação de dano moral, sem essa tarifação, ou sem esse norte que deve o juiz seguir, obrigar ao seguimento, fica muito no subjetivismo, muito solto. E aí nós temos essa situação que, ao fim e ao cabo, toda uma luta para que nós consigamos realmente reconhecer que a moral tem o seu valor, que o dano imaterial deve ser pago, condenado, enfim, reconhecido, cria uma situação em que o legislador passa a pensar duas vezes se isso realmente seria o caminho mais desejado ou desejável pela sociedade. E aí isso anima o legislador a, então, a propor reformas, enfim, a propor limitações na atuação do próprio poder judiciário. Por isso, importante é a questão da fixação do dano moral, é uma matéria árida, mas a fixação deve guardar especificamente aqueles dogmas em que reparação justa, na medida da lesão, sem enriquecimento do lesionado, e também que não leve à falência aquele que causou a lesão. Ou seja, serenidade no arbitramento é o único remédio, né, para que nós possamos chegar a bom termo nesta questão do arbitramento, que é realmente tormentosa. E eu, por final, lembro aqui que esse artigo da reforma trabalhista é objeto de ação no Supremo Tribunal Federal, em que se discute a constitucionalidade disso, e está ainda por ser decidida, e salvo equívoco de memória, o relator dessa ação parece-me que é o ministro Gilmar Mendes, mas ainda não foi pautada. Me parece que há o parecer do Procurador-Geral da República no sentido de reconhecer-se a inconstitucionalidade, mas, enfim, enquanto isso não for resolvido de vez, essa questão estará ainda aqui nos atormentando, não é? Mas o importante, acho, em minha opinião, que se realmente ficassem fixados critérios objetivos para que o juiz possa, neles, se calcar, né, a fim de que, com prudência, com serenidade, possa fixar o valor devido em caso de lesão a dano imaterial ou ao patrimônio imaterial da pessoa. É isso que tinha a passar para, em rápidas pinceladas. O tema é bastante complexo e demandaria muito tempo se tivéssemos que alongar todo o espectro de sua abrangência. Muito obrigado. Ministro Tezena, Vossa Excelência teve a capacidade de 1h30, quase, destrinchar um dos temas jurídicos de maior complexidade no direito e contou um histórico muito pertinente e trouxe as várias facetas da questão que envolve o dano moral e que ficou muito interessante para que todos nós pudéssemos bem compreender essa questão do dano moral e a sua dificuldade de fazer esse arbitramento.
O STJ, eu cheguei a trocar várias informações com o ministro Benetti, com o ministro Salomão, a respeito de um estudo que fiz e que depois cheguei a publicar, de valores de compensações por dano moral, mas a tarifação, o esquema de valores que eles estabeleceram caiu por terra, não se pôde aplicar, o que eu acho que pode ser que eu me engane, mas o resultado parece que, com relação ao 223G, também caminha no mesmo sentido. Eu sempre defendi, ministro Tezena, deixar ao livre-arbítrio do juiz, a prudência do magistrado, porque ele acompanha, desde os primeiros momentos, todas as particularidades do caso, e devemos dar essa oportunidade a que ele, então, faça esse arbitramento com conhecimento de vida também que tem. Não é uma. Eu prefiro isso do que simplesmente dizer, como não se pode calcular, eu vou simplesmente indeferir. E o meu interesse foi exatamente por uma das coisas que Vossa Excelência falou várias vezes. É uma das maiores conquistas no direito do trabalho. E não se pode banalizar. É exatamente isso que eu penso. Mas, bom, eu queria agradecer. Já foi uma aula, sinceramente, espetacular. E, para o nosso encerramento, eu passo a palavra ao nosso presidente Thomas para fazer o encerramento. Obrigado, ministro Caputo. Quero agradecer ao ministro Luiz pela aula e também ao professor Paulo aí, que chegou depois pós-viagem, né, professor Paulo? E está acompanhando essa live com a gente. Então, quero agradecer a todos e declaro encerrado mais um Legal Talks. Obrigado pela sua participação no Legal Talks. Inscreva-se no nosso canal e até a próxima!